Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui hoje para a gente conversar sobre algumas perguntas que chegam frequentemente lá no Instagram, tá? Mas eu vou te pedir antes para tu te inscrever aqui no canal e deixar o teu like, tá bom? Então, pessoal, uma das perguntas que eu recebo com bastante frequência é quanto tempo levou até realizar a cirurgia, tá? Isso varia muito de equipe para equipe, mas existe um protocolo que tem que ser seguido com exames pré-operatórios, com consultas, com acompanhamento multidisciplinar, para ser um tratamento correto, tá? Se tu simplesmente chegar no cirurgião e ele disser, vamos fazer exames de sangue, exames de imagem e vamos operar, tu não cai nessa, tá? Porque tu precisa preparar o psicológico antes. Não adianta tu só fazer a cirurgia, a redução do estômago, tá? A gente faz todo um tratamento antes, um acompanhamento. Eu havia falado em alguns stories há um tempo atrás que eu tinha iniciado em agosto, mas não. Eu iniciei a procura com alguns médicos em agosto, mas com o meu cirurgião mesmo eu consegui consultar. Agora encontrei ali. Minha primeira consulta foi dia 10 de outubro. Mas o que facilitou o meu processo? Acelerou ele, digamos assim. Eu já tinha exames prontos quando eu cheguei nele, porque outros médicos já tinham me pedido. Como eu estava procurando médico, o primeiro que me pediu, eu já fui fazendo os exames, até eu escolher com qual médico eu iria operar. Porque o que acontece? Quando tu chega na consulta, ele te pergunta se tu tem, independente do médico, ele te pergunta se tu tem exames pra ele olhar já como tá, né? E nesse primeiro médico eu não tinha exames, então ele me pediu e ele disse: Ó, tu faz, depois tu traz aqui pra mim ver. E conversou sobre o peso e tudo mais, e igual eu tinha indicação, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz esses exames e eu continuei consultando com os médicos até que eu consegui consultar com o meu. Era pra ser em novembro a minha consulta, mas eu consegui antecipar ela para outubro. Então, no dia 10 de outubro, eu tive a primeira consulta com o meu médico e dali começou o meu acompanhamento definitivo, de fato, tá? Por que que foi rápido? No meu ver, foi rápido, tá? Eu operei em janeiro, mas eu já estava pronta no início de dezembro com tudo. Foi rápido porque eu consegui otimizar e marcar mais de uma consulta para um dia. Então, às vezes eu ia ficar o dia inteiro no hospital porque eu fazia consultas na parte da manhã e consultas na parte da tarde. Mas por quê? Por causa da minha necessidade, da minha demanda familiar, tá? Porque senão eu faria uma consulta por vez. Mas eu consegui organizar, tinha dias que eu fazia psico de manhã e nutri à tarde, e assim eu ia jogando, tá? Até porque eu moro a 40 quilômetros da onde eu fazia meu acompanhamento, então tinha toda a questão de custo, de logística da gente se deslocar até lá, levar minha filha junto. Então eu consultei em 10 de outubro de 2019 e no início ali, 15 por aí de dezembro, eu já estava pronta, tá? O médico disse que não iria marcar minha cirurgia para dezembro por conta da agenda e para esperar passar as festividades ali do final do ano e tudo mais. Então foi marcado para o início de janeiro. Eu tive um contratempo com a minha filha e eu realizei a cirurgia no dia 21 de janeiro de 2020, tá? Então, pra mim foi muito rápido. Quando eu falo para as pessoas dizem: "Nossa, demora muito". Eu já ouvi muito isso, tá? E por que que demora, tá? Que não é um demorar, né? Porque se tu for ver, demorar pra mim são anos, né? Meses não é uma demora, na minha percepção, né? Para uma cirurgia que tu vai fazer, para tudo que vai acontecer. Por que que tem todo esse passo a passo antes, tá? Porque o cirurgião pode parecer clichê isso que eu vou falar, porque muitas pessoas já devem ter te dito. O cirurgião ele opera o teu estômago e não a tua mente. E tu precisa e deve fazer um acompanhamento psicológico antes e depois, tá? Tu precisa mudar os teus hábitos, é um fator de coisas, não é simplesmente tu ir lá e reduzir o teu estômago, fazer uma cirurgia e tá resolvido o problema. Não, não é isso, tá? A cirurgia bariátrica, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de todo um cuidado, senão tu, infelizmente, vai ter feito uma cirurgia em vão, tá? Vai colocar tua vida em risco em vão, até porque tu vai colocar literalmente a tua vida em risco se tu não tiver noção dos cuidados que tu tem que ter no pós-operatório. Isso é passado durante o acompanhamento, tá? Porque com o cirurgião mesmo, tu tem poucas consultas. Tu vai ter uma consulta antes, para ele te dizer se tu tem indicação ou não. Tu volta, mostra os exames, aí tu segue o teu acompanhamento com a equipe.
que é a equipe? No meu caso, foi o endocrinologista, o clínico geral, a psicóloga, a nutricionista, tá? E o cardiologista eu precisei passar também. E tem outras equipes outros cirurgiões que a equipe é maior, tudo depende da tua saúde e do protocolo que ele tá adotando, tá? Mas no meu caso foi isso. O cardiologista, na verdade, eu passei por conta do outro cirurgião que havia pedido. O meu não tinha pedido, mas ele olhou os exames e tudo e verificou que tava tudo bem. E quem tu tem mais contato são com esses médicos, eles que vão te orientar muito mais do que em 2 ou 3 consultas com o cirurgião, entende? Tu vai ter consultas com a nutricionista mais frequente, então ela que vai tirar tuas dúvidas sobre alimentação. O cirurgião vai te explicar? Vai. Ele vai te falar? Vai. Porém, quem vai te dar todo esse norte, esse suporte é a tua nutricionista. A tua psicóloga, tu vai ter conversas sobre a parte psicológica com o teu cirurgião? Ele vai te explicar o que vai acontecer, entende? Porque ele é uma das figuras principais para realizar a cirurgia. Mas os outros médicos não são menos importantes, entende? Todos eles têm um papel ali nesse tratamento e é fundamental. Então lá, eu tive muitas dúvidas que foram sanadas pelo meu cirurgião, mas eu tive muitas dúvidas que foram sanadas pelo endocrinologista, pelo clínico geral, pela nutri, pela psicóloga. Então é um conjunto, tá? É uma equipe multidisciplinar, como já diz, e eles trabalham em conjunto, tá? Eles documentam tudo para que eles consigam se comunicar sobre o teu caso. Eles sentam, analisam, conversam e tu sempre tem um retorno, tá? Algumas pessoas me perguntaram assim: e antes da bariátrica, ali depois que tu decidiu fazer a bariátrica, tu tava no processo pré-operatório. Antes de fazer a cirurgia, se eu conseguia fazer o que eles me pediam, tá? O que é que eles pedem? A Nutri foi me ensinando a comer, tá? Porque eu, Jéssica, sempre fui uma pessoa muito seletiva, como eu tenho falado lá no Instagram. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito seletiva para comer, tá? Quando eu era criança, eu comia absolutamente de tudo, pelos relatos dos meus pais. E quando eu fui crescendo e tendo a oportunidade de escolher os alimentos, eu comecei a ficar muito seletiva, tá? Então, agora na vida adulta, meu almoço se resumia em arroz, massa e carne, tá? Batata, sempre algum carboidrato junto, combinado, 2 carboidratos. Era sempre assim minha alimentação. Eu nunca gostei de consumir feijão, comia só o caldo, leguminosas não existia, verduras não existia, frutas tão pouco. E isso ajudou com que eu engordasse? Com certeza, porque eu comia muita besteira, muito fast food, enfim, tá? Então, para te ter uma noção de como que teve que ser a minha mudança, os meus hábitos tiveram que mudar, sim. Eu fiz tudo do dia pra noite? Não, não foi do dia pra noite. Eu mudei completamente antes da cirurgia? Também não, tá? Sim, eu iniciei muitas coisas que a nutricionista e a psicóloga tinham me orientado, eu segui o que elas estavam me falando? Sim, porém eu fiz coisas também que eles falaram pra mim não fazer. Uma delas foi que eu não precisaria me despedir dos alimentos, tá? O cirurgião sempre deixa muito claro, tu não precisa fazer a despedida dos alimentos. Porém, eu tava sempre nos grupos das redes sociais e as pessoas adoram dizer que se despediram dos alimentos porque elas querem uma vida nova. E eu também aderi a isso, tá? Umas semanas antes de fazer a cirurgia, eu comi o que eu achei que eu nunca mais ia comer. Comi maionese, comi churrasco, comi fast food, porque eu achei que nunca mais eu iria comer. Mas foi um engano, meu cirurgião estava muito certo quando ele disse: tu vai poder comer, tu vai voltar a comer no tempo certo. Mas eu queria tanto me livrar da obesidade que eu pensava assim, eu nunca mais vou comer isso na minha vida. Só que ao mesmo tempo eu esquecia daquilo que a psicóloga, que a Nutri tinham me dito, que as comidas elas não iam ser minhas inimigas, elas deveriam ser minhas aliadas, eu só precisaria aprender a consumir elas, mas que eu podia sim comer o churrasco que eu tanto gostava, comer a maionese que eu gostava, mas tudo ia ter um tempo certo. Eu não precisava estar me despedindo dos alimentos, entende? Então, basicamente, o que eu aderi antes da cirurgia, tá? A psicóloga me disse assim, Jéssica, para te ter sucesso na cirurgia,
no pós-operatório, tu precisa aprender a comer. E o que que é isso? É comer devagar, é mastigar muito bem os alimentos, é tu comer com calma, com paciência, comer pequenas quantidades, porque o teu estômago vai estar reduzido, vai estar pequenininho. Se tu comer muito grande, não mastigar bem, o teu estômago ainda está em processo de cicatrização, mesmo que 15 dias depois, né? Porque no início é só líquido. É todo um processo que tu tem que cuidar, tem que existir um comprometimento teu. Então, o que que eu entendi? Que eu tinha que fazer aquilo ali que ela tava me falando. Eu não podia burlar as coisas, porque senão ia literalmente dar caca. Não ia dar bom. Então, a Nutri me disse, Jéssica, começa a comer agora já, tá? No teu pré-operatório, em todo esse processo, desde as primeiras consultas, começa a comer num lugar tranquilo, mais devagar, mastigar bem, bota pequena quantidade no garfo. Tá, tinha dias que eu fazia isso, era o orgulho da nutricionista, lindamente. E tinha dias que eu tava com a ansiedade a mil, que o meu estômago tava grande, que eu comia do mesmo jeito da vida inteira. Super rápido, quando eu via, eu já tinha terminado e tava as pessoas comendo ali ainda comigo. E aí era onde eu ligava o alerta pra mim mesma. Não, eu tenho que mudar, né? Eu errava, no outro dia eu vou tentar, na próxima refeição eu vou tentar fazer diferente. O que que eu fiz? Eu até vou pegar lá pra vocês verem. Eu tenho um garfo menor e eu comecei a usar ele no pré-operatório. Porque o garfo grande, o garfo normal, eu colocava, enchia ele de comida e metia tudo pra dentro, não conseguia. Quando era o instinto, quando eu vi eu já tava fazendo aquilo. Então eu comecei a usar aquele garfo pequeno. Aquilo começou a me ajudar. E então eu comecei a comer menos quantidades e devagarinho. Assim eu fui fazendo. Aí a psicóloga me disse: Tu come de 3 em 3 horas? Não, eu não como de 3 em 3 horas. Tem dias que eu como de meio-dia e vou comer só de noite. E tem dias que eu passo o dia inteiro beliscando. Ela disse: Então tu precisa começar a comer de 3 em 3 horas. Tu tem que fazer um diário pra nós e me trazer o diário da tua alimentação. A Nutri também pediu, era combinado delas, né? Eu fiz o diário lá do que eu tinha que comer, do que eu comia. Eu comia muita coisa achando que era fit e não era. A Belvita era uma delas que eu usava como lanche, achando que aquilo ali ia me ajudar, que era uma bolacha mais saudável e tudo mais. E quando a Nutri me explicou quem ela era, eu entendi que eu tava fazendo a vida inteira muitas coisas erradas, né? Daí a psicóloga disse: Jéssica, começa a colocar teu celular para despertar nos horários da tua refeição. Se tu acorda às 7, coloca a primeira refeição ali para 7h30, até tu te organizar, e vai calculando de 3 em 3 horas, tá? Tu tem que fazer em média de 5 a 6 refeições por dia. Então, tu vai despertando, tu vai comendo, até que vai chegar um momento que tu não vai mais precisar do despertador, o teu organismo vai ter se acostumado a se alimentar de 3 em 3 horas. Eu fiz isso no pré-operatório. Eu tinha dias que eu não aguentava esperar as 3 horas, tinha dias que eu tava ansiosa que eu comia fora de horário, tinha, tá? Mas a grande maioria eu consegui fazer isso. E no pós-operatório, logo que tu opera, tu tem que comer de 1 em 1 hora e tu não tem fome. Então, o que que eu fiz? Usei o despertador novamente a meu favor. Colocava despertar de 1 em 1 hora para mim fazer as refeições. Uma pessoa me perguntou assim, ó, tu conseguia fazer dieta antes da bariátrica? Sim, eu conseguia fazer dieta por um período curto de tempo, tá? E como eu sempre fui muito seletiva nas comidas, acabava que aquilo me enjoava porque eu tinha que sempre comer a mesma coisa por não gostar de todos os alimentos que era passado. Porém, foi completamente diferente depois da cirurgia, porque eu entendi que eu não queria mais a mesma vida, que eu não queria ser mais a mesma pessoa que iria só abrir embalagens, né? Eu queria começar a comer comida de verdade. Aprender novamente a comer fruta, a comer legumes, a comer verduras. Eu ainda estou nesse processo. Porque hoje eu como muitas coisas, muitas, muitas mesmo, em relação a antes, porém não como tudo que existe. Porque tem coisas que eu ainda não me permiti experimentar. Não criei coragem, não tive vontade de fazer, por ser seletiva. Eu tô dividindo algumas receitas aqui no Instagram em que quando eu tenho uma oportunidade de comer alguma coisa diferente, em que eu me permito fazer isso, né? Eu vou lá, testo uma receita, faço, vejo como ficou. E eu tô usando tudo aquilo que a pediatra da minha filha falou, tá? Quando ela era bebezinha, quando a gente iniciou a introdução alimentar.
Ela vai recusar? Vai. Algumas coisas ela não vai querer comer? Não vai querer comer. Mas a gente só aprende a comer essas coisas comendo várias vezes. Então é o que eu tô fazendo, tá? Se eu não gostei, por exemplo, da batata, tá? Um exemplo. Não gostei da batata no primeiro dia. Eu vou ir fazendo ela de várias formas, eu vou ir comendo ela várias vezes até que ela vá, eu vou comer ela super bem. Aí outra pergunta que chegou aqui é se seguir a dieta pós-bariátrica foi difícil. Então, eu havia preparado meu psicológico para tudo que eu ia passar. Que eu ia ter 15 dias que eu ia comer só líquido, que eu ia ter 15 dias que ia ser só pastoso, que só com 30 dias eu poderia voltar a comer alguns alimentos, tá? E que para mim tomar o refrigerante que eu sempre fui viciada ia levar um tempo, que para eu poder tomar água com gás, o meu chimarrão, as coisas que eu gostava iam levar um tempo. E eu estava disposta a esperar esse tempo, entende? Era o que eu queria fazer. Eu queria fazer a cirurgia bariátrica, não era ninguém que estava ali me impondo aquilo e dizendo que eu tinha que fazer porque ia me fazer bem. Não. Eu tinha entendido a necessidade daquilo ali, eu tinha entendido o processo que isso ia levar, o tempo que isso ia levar. Então, pra mim, foi muito tranquila a dieta líquida, tá? Os 15 dias ali, eu segui a risca, enjoei dos caldos salgados, enjoei dos caldos salgados. No fim, eu comia só caldinho de feijão. O caldo de legumes ali não descia mais, o cheiro me repugnou, enfim, porque são 15 dias comendo basicamente as mesmas coisas, né? Mas eu usava alternativas. Ah, os doces ali, a gelatina, o leite fermentado, essas coisas eu conseguia consumir muito bem. Embora muitas pessoas reclamam que a gente tem, parece que uma variedade maior de doces do que de salgados, de caldos, né? Eu ia super bem neles, tá? Foi realmente ali o caldo salgado dos legumes que pro fim não desceu legal. E assim, ó, daí passou 15 dias da líquida, veio 15 dias da pastosa. Então, literalmente, é como se tu fosse comer churrasco todos os dias, ou a tua comida que tu mais gosta, tá? Porque tu tava lá do líquido e tu passa a comer uma comidinha, né? Porque até então o líquido tu não vê o tempo todo como uma comida. Tu diz assim, ah, eu vou comer uma comida, as pessoas até te olham. Não, tu tá tomando um caldo, né? Mas enfim, as primeiras foram purê de batata com guisado, carne moída, né? Caldinho de feijão, e era muito gostoso, porque são coisas que eu gosto de comer. Polenta mole ali, né? Porém, quando tu começa a comer isso e tu começa a se sentir bem, a tua mente tende a entender que tu tá bem e ela começa a te pedir coisas, porque tu tá mais perto de uma alimentação normal, né? Então, mais pro fim da dieta pastosa ali foi mais difícil, tá? Minha cabeça não via a hora de chegar no momento da dieta branda, de poder comer comida em pedaços, assim, né? Mas ainda assim eu segui, me mantive firme ali, fiz tudo direitinho. Aí chegou a dieta branda, que é onde a gente come pedacinhos, é que nem a alimentação de um bebê, né? São fases, o bebê começa a comer bem esmagadinho, depois tu vai aumentando. E assim é com nós, tá? Os bariátricos. Então eu cheguei na fase branda, ali eu podia comer mais, uma variedade maior de alimentos e de outra forma, eles em pedacinhos, eu tinha que mastigar muito bem, comer aquela quantidade que a nutricionista tinha indicado e ir aumentando gradativamente. E foi fácil? Foi. Eu pensei que seria mais difícil, porque eu tinha me preparado psicologicamente para o pior momento. Porque as pessoas botam medo na gente, porque as pessoas falam horrores. Então eu sempre fui assim, sempre preferi me surpreender do que me frustrar. Então eu pensava assim, eu vou pensar o pior, porque se o melhor acontecer, eu tô no lucro, tá? Foi isso que eu pensei muitas vezes. E deu super certo, tá? Foi um momento, eu vivi ele como eu deveria de viver, não me arrependo, foi muito bom. É maravilhoso tu ver ali o peso indo embora, coisas que tu perder 10 quilos em um mês, quando que tu perde isso sem a cirurgia, entende? Antes, com os velhos hábitos, isso não acontecia. Porém, tu não pode te focar só nisso, tá? Te agarrar nisso. Outra pergunta que chega bastante falando em peso é isso: quantos quilos tu perdeu no primeiro mês? Quantos quilos tu perdeu até 6 meses? Quantos quilos tu já eliminou agora? O que que tu precisa entender, tá? A gente perde uma porcentagem do nosso peso. Vai ter pessoas que vão perder 15 quilos no primeiro mês?
Vai ter pessoas que vão perder mais do que isso? Também pode acontecer. Vai ter pessoas que vão perder 10 quilos, 8, 6? Sim, gente, e não tem problema nenhum. Não quer dizer que aquele que perdeu 15 no primeiro mês e aquele que perdeu 8, eles não vão atingir o seu objetivo. Ou o que perdeu mais peso vai ter um resultado mais rápido ou melhor que o outro. Não. Para com isso, tá? Tu precisa entender que nós somos indivíduos diferentes, cada um tem um organismo, um metabolismo. Tu tem um peso inicial, eu tinha outro peso inicial, e isso é diferente, tá? Vai ser diferente lá no teu resultado final. Não te compara, não te cobra, porque a grama do vizinho sempre é mais bonita e mais verdinha do que a tua. Então, vive o teu processo, tá? Que nem eu disse anteriormente em outros vídeos. Eu poderia ter batido a meta com 6 meses? Sim, cheguei por alguns momentos me cobrar isso. Cheguei. Só que isso não tava me fazendo bem. E eu sou um indivíduo único, não tem ninguém nesse mundo igual a essa Jéssica aqui. E então, eu parei de me cobrar e foi onde as coisas começaram a fluir. Eu comecei a me amar muito mais do que eu tava enquanto eu tava me cobrando, vendo lá nos grupos, né? As pessoas que tinham perdido mais peso do que eu ou que estavam conseguindo comer mais comida do que eu ou menos, comiam menos, né? Então não é assim, cada pessoa é única, teu organismo vai reagir de uma forma. O que tu precisa sempre ter é comprometimento contigo mesmo, é tu saber que tu tá fazendo o teu processo da forma que te foi indicado, da forma mais correta possível. Tu fazendo isso, como o meu médico diz, é a garantia do teu sucesso, tá? Aí me perguntaram sobre comer os 50 ml, sobre mastigar bem, sobre comer frutas, como que tinha sido o pós-operatório. Eu tomava os 50 ml com dificuldade no início, devagarinho, levava bastante tempo e com o passar dos dias isso foi diminuindo, tá? Porque tu vai aprendendo a comer, tu vai vendo qual é o tamanho da quantidade do gole que tu tem que ingerir e assim vai indo, tá? Eu passei mal uma única vez na dieta líquida, que foi lá no hospital ainda e com água, que eu tomei o primeiro golinho, desceu legal, o segundo golinho eu tomei maior, tá? Então desceu tipo como se fosse uma pedra, assim, pesou no meu estômago, tá? Então ali eu entendi que não era o momento. Hoje eu consigo tomar goles maiores de água? Sim. Consigo tomar que nem eu tomava antes da cirurgia? Ainda não. Mas são goles bem maiores do que quando eu tava na dieta líquida, tá? Tem que mastigar bem? Tem que até hoje, tá? Tem que mastigar muito bem. Tu que não é bariátrico, tem que mastigar bem também. A gente faz errado, engolindo ali o alimento quase inteiro, tá? Então tu tem que mastigar bem. Tem que comer fruta? Eu tenho que comer fruta, porque eu sou bariátrica. Tu que não é bariátrico, tu também tem que comer fruta. Todo mundo tem que, tá? Então é uma coisa que não existe assim só pra gente que é bariátrico, tá? Tem que fazer uma dieta balanceada, tem que comer tudo que a natureza te fornece, que é o que faz bem. Lá, as embalagens do supermercado, a gente deve evitar, todo mundo, o bariátrico e quem não é bariátrico. E isso todo mundo sabe, né? É difícil de fazer? É difícil de fazer. Mas são mudanças de hábitos, né? A gente precisa ir acrescentando hábitos melhores na nossa vida e tirando esses que não fazem bem para nossa saúde. Aí perguntaram: tu tem fome pós-bariátrica, pós a cirurgia? Logo lá nos primeiros meses, não, tá? Não tinha fome. Lá no período dos caldinhos, muito menos, tu não tem nem vontade de tomar, não é pelos caldos serem ruins ou não, é porque tu come de uma em uma hora 50 ml que já te dá aquela sensação de cheio. Eu comia de uma em uma hora e os 50? Sim, que meu médico disse que eu tinha que fazer isso, tá? Que eu poderia não ter um resultado bom, nem em emagrecimento, tá? Em questão de saúde mesmo, eu poderia ficar desnutrida e tudo mais se eu não comesse, porque tu imagina, né? É a mínima coisa que tu tá comendo, que tu tá ingerindo de uma em uma hora. Então precisava ser feito. A água vai aumentando gradativamente até que tu tenha que tomar em média 1,5 litro por dia, tá? Mesmo junto com os caldinhos ali. Então a água a gente tem que aprender a tomar de novo, porque tem que tomar bastante água todos os dias. No início eu me baseava muito pela cor do meu xixi, pra mim ter noção de que realmente, ó, não tá legal o negócio, tá? E o que que acontece, tá? A gente tem medo de comer coisas. Porque se tu comer certos alimentos quando não é pra te comer, tu tá colocando tua vida em risco, não é o teu resultado do teu emagrecimento, tá? Se tu tá lá na dieta líquida e tu come uma coisa sólida, saiba que tu tá botando a tua vida em risco. E não é pra te fazer isso. Então, a gente tem um certo receio, um medo, tá? E
eu vejo que o medo é bom nesse sentido, porque ele faz com que tu não queira burlar as coisas quando tu tá sozinho e não tem ninguém te vendo. Se tu não tem esse medo, tu pode sim. Como tem muitas pessoas que comentam que fazem isso, tá? Não dá nada negativo pra elas, pra algumas, beleza, mas tem muitas pessoas que acontecem coisas bem sérias por não seguir o protocolo certinho, tá? Vontade de comer, a gente tem, tá? Porque é a tua cabeça que pensa que nem ali tu tá com fome. A Nutri me ensinou isso, tá? Tu tá com fome, tu come qualquer coisa. Quando tu tá literalmente com fome, tu come um ovo, tu come uma banana, tu come um pedaço de carne, tu come qualquer coisa. A tua fome não tem nome. Tua fome tem nome quando tu tem vontade, tá bom? E assim tu tem que tentar identificar, tá? Nossa, que fome de um X. Não, isso não é fome, gente, isso é vontade. E hoje eu tenho vontade de comer coisas? Tenho, porque eu sou um ser humano normal como todo mundo, não é porque eu tenho uma redução de estômago que a vontade saiu de mim. Tem dias que eu digo pro meu marido, ai, como eu queria comer isso, tá? Tem dias que eu como. Tem dias que a gente come coisas que não são 100% saudáveis e tá tudo bem. Não é um hambúrguer que vai me engordar, tá? Não é eu comer um hambúrguer hoje que vai me engordar. Agora é eu comer um hambúrguer hoje, eu comer uma pizza depois, é eu comer um monte de carboidratos sem valor nutricional, é eu comer só besteiras. É um acúmulo de erros, é a falta de atividade física que faz com que tu vá vir a engordar. Não é uma situação isolada, uma coisa isolada que tu comeu ali uma vez que vai te fazer tu perder o teu resultado, tá bom? Aí algumas pessoas perguntam qual é os pontos negativos da cirurgia, tá? Pra mim, foi essa mudança no meu cabelo, porque meu cabelo era liso, tá? Então ele caiu bastante. E isso aqui tudo é fiozinho, cabelinho novo, ó. Então ele tá desse jeito. Ele era um cabelo liso e bem baixinho. Agora ele tá bem ralinho mesmo. Tem bem pouquinho cabelo, ó. Quem me conhece sabe que eu tinha um cabelão grosso e bastante. Mas isso não se compara, tá? Nem perto do que os benefícios que a bariátrica me trouxe. Isso aconteceu por quê? Porque a gente tem uma perda muito rápida de peso, então o corpo não entende muito bem o que tá acontecendo. Quando eu amamentei, isso também aconteceu, tá? Caiu muito meu cabelo mudou bastante quando eu tava amamentando. Então, pra mim, isso já tinha acontecido, tá? Um pouco também pela falta de proteína ali, né? Se a gente suplementa direitinho, isso não acontece. Teve episódios que eu não suplementei direitinho, não tomei minhas vitaminas como deveria, e eu tenho consciência disso e eu não te aconselho a fazer isso, tá? Eu precisei ali me adequar a algumas vitaminas que não estavam me fazendo bem. Eu tomava elas e eu passava muito mal, eu ficava com a boca espumando ali. Eu nem cheguei a comentar isso com a minha equipe, tá? Eu ficava com a boca espumando quando eu tomava a vitamina. E daí eu parei de tomar a vitamina e isso parou de acontecer. Então eu entendi que não era o que eu tava comendo, e sim a vitamina. Eu troquei por conta própria a vitamina, que eu já tinha tomado no pós-operatório essa vitamina, porque eu tinha ganho ela. E eu troquei de vitamina e eu não tô mais passando mal com isso, tá? Outra coisa, pela questão da proteína ali, da gente consumir pouco e tudo mais, a B12 baixa, a minha B12 baixou. E por eu não estar suplementando direitinho, tá? Daí teve também a questão do fluxo sanguíneo ali, da menstruação. Agora eu coloquei o DIU. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô fazendo a reposição da B12, da citoneurin. E meu médico pediu exames de novo, tá? Me perguntaram também sobre tomar líquidos junto com a comida, tá? Isso não é aconselhado pra ninguém. Tu vai em qualquer nutricionista, toda nutricionista vai te dizer tomar o líquido bem antes, almoça, e tanto tempo depois tu toma o líquido, tá? E é isso pra gente também. Porque o que que acontece? Vou falar grosseiramente. Tu vai dilatar o teu estômago, tá? Tu come uma quantidade X de comida que vai te saciar, e pra complementar, tu enche de água pra dentro. É que nem um balão, tu vai botando coisa ali dentro, ele vai distendendo e vai comportando aquilo ali. É a mesma coisa com o teu estômago, tá? Então hoje, a única refeição que eu faço com líquido junto é o café da manhã, tá? Que eu como um pão ou uma bolacha com o café. No mais, e daí as quantidades são menores, né? Porque eu tô juntando os dois. No mais, ali no almoço, não, tá? Eu como toda a minha comida primeiro, e que 2 horas depois, às vezes, até mais,
eu vou tomar o líquido, vou tomar água, tá? Mas não é uma regra dessa questão de horário, sim, é porque eu perdi o hábito. Antes eu comia tomando, tá? Eu comia 2, 3 garfadas de comida, um gole de refri, um gole de água, de suco, do que fosse. Normalmente era refri, tá? E agora não. Eu como toda a minha comida, não sinto mais aquela necessidade de tomar o líquido depois, e essa vontade passa, tá? Passa horas e tu nem percebeu que tu não tomou nada, tu vai tomar só quando tu vê que tá na hora de tu tomar água. Então, comigo funciona super certo. Outra coisa que fez com que eu não passasse mal na dieta branda, tá? Que muitas pessoas passam, ficam vomitando, ficam regurgitando ali, voltando à comida, ficam com aquela sensação de estufamento. Eu entendo que foi a forma como eu passei a me alimentar, tá? Eu como num prato de sobremesa até hoje. Eu uso garfo pequeno. Agora tem vezes que eu uso garfo grande, tá? Mas por muito tempo, até o que? Uns 8, 9 meses de cirurgia, eu usava o garfinho pequeno. E hoje, quando eu percebo que eu estou emocionalmente bem, eu uso o garfo grande. Quando eu vejo que eu tô naquele dia mais acelerado, mais pilhado, que a minha casa tá agitada, que eu sei que eu vou comer no ritmo que todo mundo tá comendo, eu troco o garfo. Ninguém nem percebe, não falo pra ninguém, é uma estratégia minha, tá? Eu troco o garfo porque eu sei que com aquele garfo pequenininho eu vou comer uma menor quantidade de comida. Com o garfo grande eu vou ter a tendência a encher ele, botar pra dentro e mastigar e engolir e correr o risco de passar mal, que é o que eu não quero, tá? Sobre entalos e dumping, tá? Entalo eu nunca entalei, não sei qual é a sensação do entalo. Dumping eu tive e eu já consegui identificar uma das coisas que me fez ter, tá? Eu sempre gostei muito de carne de panela com a batata, fazia todo mundo na panela de pressão. E isso me fez muito mal, porque a carne de panela já é uma carne gordurosa, a batata é carboidrato, e eu acredito que tenha sido isso. Quando eu como eles separadamente, por exemplo, eu fiz carne de panela hoje, eu vou comer só a carne de panela sem os legumes que estavam juntos lá na panela, eu não passo mal. Agora, se eu comer só a batata que estava lá junto, também não passo mal. Agora, se eu caso os dois, eu passo mal, eu não fico bem, tá? Normalmente me dá uma tremedeira no corpo, sudorese, me dá diarreia, essas coisas assim, tá? Um calafrio no corpo, assim. E depois dá uma moleza, assim, a gente fica meio que num estado de sono, assim. Mas são coisas que passam, tá? Não é o fim do mundo. Aqui, ó, eu trouxe os talheres pra te mostrar, tá? Esse é o talher comum. Que tem outro, que é de outro tamanho, eles são diferentes. Tá vendo? E o que eu uso é esse aqui. Deixa eu pegar eles. Tá? Esse aqui foi o meu principal aliado no pré-operatório e no pós. E ainda assim, quando eu tô ansiosa, é esse pequenininho aqui que eu uso. Os pratos, tá? Um prato de tamanho normal. E o prato que eu como hoje, desde o pós-operatório, tá? Ele cabe certinho aqui no meio, aquele de sobremesa. Outro que eu uso também é esse aqui, tá? Que eu uso pro café da manhã, pra alguma fruta, quando eu vou comer um bolo. Ele é menor ainda, pra te ter noção do tamanho dele. É assim que eu me baseio na minha refeição, tá? Esse prato aqui eu não uso mais. Eu uso quando eu vou na casa de alguém e não tenho prato menor. Daí eu como nesse prato, num restaurante, em algum lugar assim. E daí fica literalmente a comida dançando ali, porque a gente come uma quantidade menor. Esse aqui, às vezes, já fica quase cheio essa parte aqui, tá? Mas não é cheio assim, em volume, em quantidade pra cima, como era antes. Antigamente eu me servia 2 vezes aqui, tá? Então, basicamente é isso. Eu te digo que são mudanças de hábitos que tu precisa querer fazer, não é ninguém decidir por ti, é tu, porque depois quem vai arcar com as consequências de tudo isso é você. Então não deixa ninguém escolher por ti, não deixa lá o teu amigo simplesmente dizer que tu precisa fazer, ou não acredita quando ele disser que tu não deve fazer, tá? Se tu tem vontade de fazer, tu tem indicação de fazer, faça. Outra coisa que me perguntaram era a respeito do medo, tá? Da cirurgia. Vou te dizer, eu gravei um vídeo pessoal ali e postei lá no YouTube, tá?
um vídeo que eu tô de blusa rosa em que eu tô chorando. Porque nesse dia foi o dia que eu bati a meta e eu me emocionei muito em parar pra refletir como tinha sido meu processo. Eu tive medo de operar em alguns momentos, sim. Por quê? Porque eu tenho uma criança de 5 anos, eu tenho uma filha, a Manu. Ela é uma criança que tem uma necessidade especial e eu me sinto totalmente responsável sobre ela, além de ser mãe dela, né? A responsabilidade de mãe, me sinto uma responsabilidade maior pela necessidade dela. Então era isso que me causava um pouco de receio. Porém, quando eu entendi o que que era a minha doença, a obesidade, eu tava com muito mais medo de permanecer obesa do que de fazer a cirurgia, né? Porque os riscos que eu tava correndo estando com 105 quilos e o que eu não tava conseguindo viver com ela era muito maior do que os riscos que eu tinha de fazer a cirurgia. Então, a gente passa por uma palestra, tá? Lá no pré-operatório, tu tem que participar de uma palestra onde tu tira todas as tuas dúvidas com muitas pessoas que estão na mesma situação que tu. Os médicos explicam os tipos de cirurgia, porque o cirurgião não consegue te explicar tudo isso, e tem coisas que tu vai na consulta com o cirurgião e te surgem dúvidas depois. Então, nessa palestra é fundamental, muito importante, muito bacana mesmo, que tu consegue sanar muitas dúvidas, tu consegue entender, sem ser pelos grupos aqui das redes sociais, tu consegue entender as diferenças entre uma cirurgia e outra. Existem mais de 2 tipos, mas as que mais são usadas são a bypass e a sleeve. Então, tu consegue entender sobre elas, tu consegue ver o pós e o contra de cada uma delas, né? E isso é muito importante, tá? Tu consegue também, eles te dimensionam lá a gravidade da bariátrica, da cirurgia, os riscos que tu corre, a porcentagem dela, principalmente os riscos maiores que tu corre em estar obeso, tá? Porque eles são infinitamente maiores. Eu tinha gordura no fígado, eu vou olhar aqui para te dizer certinho qual grau. Eu estava com esteatose grau 1, tá? Em 2019. Eu fiz a cirurgia um ano depois, refiz os exames, né? E eu não tenho mais. Isso é um dos benefícios, tá? Existe uma grande melhora e até mesmo uma cura, digamos assim, para pressão arterial, para diabetes, para gordura no fígado, para inúmeras doenças, tá? Para apneia do sono que estão relacionadas à obesidade. Então não é simplesmente só tu emagrecer, tá? Essa gordura no fígado aqui faz muito mal. E com certeza, se eu não tivesse feito a bariátrica, eu estaria hoje, um ano depois, já em outro grau, com certeza. Porque não teria mudado minha alimentação, não teria emagrecido. E o doutor disse que era uma camada bem feiosa de gordura que tava lá. Então é isso, pessoal. Basicamente foram essas as perguntas que chegaram, mais pertinentes. E eu queria falar brevemente sobre isso com vocês. Eu gostaria de pedir que vocês encaminhassem esse vídeo para alguém, tá? Seja aqui pelo Instagram ou lá pelo YouTube. Encaminha para alguém para que possa ajudar mais pessoas, esclarecendo dúvidas, ajudando as pessoas a procurar ajuda, tá? Porque obesidade é uma doença e ela requer tratamento. Essa pessoa precisa de ajuda. E ninguém está gordo porque quer, por relaxamento, por preguiça, como a sociedade muitas vezes diz isso a respeito da gente, e não é isso, tá? Obesidade é uma doença. Tu não escolhe estar doente, tu não escolhe ter obesidade. Então, tu precisa tratar ela, tu precisa identificar isso e tratar, buscar ajuda. Então, eu te peço, compartilhe esse vídeo, faça com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, que a gente possa ajudar mais pessoas juntos, tá bom? Grande beijo, até mais!